Olá pessoal, eu sou Fábio Marim, professor do Departamento de Engenharia da Exalc e nós estamos aqui para gravar o boletim do Sistema Tempo Campo de dezembro de 2025. Como a gente sempre faz, vamos começar dando uma olhada como é que foi a evolução da chuva nos últimos 2 meses. Peço a vocês que reparem aqui nos mapas mostrando o total de chuva de outubro e novembro e percebam que em novembro a chuva definitivamente chegou às áreas produtoras do Brasil. A exceção foi a região do Piauí e do Maranhão, que continua com chuva abaixo da média, e isso tem sido uma marca aqui dessa safra. Outra coisa são as chuvas esparsas. Pessoal de Goiás, Mato Grosso e até aqui do interior de São Paulo, indicando que tem regiões chovendo muito bem, mas essas chuvas estão acontecendo em forma de manchas, então tem lavouras pontualmente sofrendo com a falta de chuvas, apesar desse mapa indicando bons volumes. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, como é que essa chuva refletiu na umidade do solo. Chamo a vocês aqui para dar uma olhada no mapa e percebam que a umidade ela subiu de forma generalizada, especialmente na região sul, no sudeste. A gente repara o Paraná muito bom, São Paulo muito bom, o MS, o Goiás ainda precisa de mais água, mas já subiu bastante do que estava no mês passado. Vocês podem comparar com o mapa da esquerda, mas reparem ali o Matopiba, que ainda continua numa transição do vermelho, que é muito baixo, para o laranja, que é baixo. Ok? Alinhando com o que a gente comentou no slide anterior. Agora vamos dar uma olhada, pessoal, como é que tá. Vamos olhar para frente, né? A gente nessas duas figuras que a gente já discutiu, olhamos um pouquinho para trás, agora vamos ver como é que está a projeção. Vamos começar pelo modelo europeu, pessoal, e percebam aqui no mapa que a condição, especialmente de São Paulo para cima, é muito boa. Centro-Oeste, o MS, todo o estado de Minas, o Mato Grosso, o Goiás, uma condição realmente muito boa para esses próximos 15 dias, ok? Com volumes passando dos 100 milímetros e chamando a atenção, eu destaco Rio Grande do Sul, a parte sul do Paraná e Santa Catarina e de novo Matopiba. Percebam lá o Piauí, uma boa parte da Bahia e o Maranhão ainda com condições. Chuva, elas vão chegar, mas percebam que os volumes são consideravelmente menores. Vamos fazer aquela análise costumeira já dos nossos vídeos, pessoal, de olhar o modelo brasileiro e o modelo americano num cenário para o mês de dezembro como um todo. E percebam que ambos os mapas eles indicam uma condição favorável para a chuva no sudeste e centro-oeste nesse mês de dezembro. Percebam no mapa da esquerda a tonalidade mais azulada ou cinza e no mapa da direita o branco misturado com o verde. Essas condições indicam chuva acima da média. E reparem que ambos os mapas eles têm uma pontuação que converge com o que a gente vem analisando, que é a região lá, parte norte do Brasil, destaca o Maranhão e o Piauí de novo com chuva abaixo da média e o Rio Grande do Sul também com chuva abaixo da média. E esse cenário do Rio Grande do Sul, especialmente para o sul do país, já vem sendo marcado pelos vídeos anteriores como uma safra que deve ser desafiadora de novo. Pessoal, vamos dar uma olhada agora de novo nesses dois cenários para o mês de janeiro e percebam que a condição ela muda em relação a dezembro. Ok? Vamos dar uma olhada no mapa e perceber que a gente tem São Paulo, MS, o Mato Grosso e o Paraná numa condição muito favorável no mapa da esquerda, que é o modelo brasileiro, mas comparem essas regiões o modelo da direita, pessoal, que é o modelo da NOAA dos Estados Unidos. Já não é a mesma coisa, ou seja, a gente tem esse alaranjado, chegando principalmente ali até o Triângulo Mineiro, Goiás. São Paulo está na divisa, o sul está em branco no mapa da direita, indicando chuvas na média, ok? Mas a gente já não tem uma convergência entre eles. E percebam que Minas, Bahia, o Tocantins, o sul do Piauí, todos eles estão ambos em amarelo ou laranja nos dois mapas, indicando condição de chuva abaixo da média. Pessoal, vamos dar uma olhada agora como é que está a projeção para fevereiro. E reparem comigo aqui de novo os dois mapas. Lembra, esses mapas eles não mostram volume, eles mostram só desvio em relação à média. E percebam, pessoal, que a condição para fevereiro muda. O que chama a atenção, e é uma coisa até interessante aqui para o interior do estado de São Paulo, que nos últimos 3 anos fevereiro tem deixado a desejar. E pelo que a gente está vendo aqui nos mapas, percebam que as condições permanecem mais ou menos a mesma, ok? A gente vê que para São Paulo, inclusive, o mapa da esquerda, que é o brasileiro, tem uma condição na média ou acima da média, mas o mapa da direita chama a atenção com essa mancha alaranjada aqui, indicando uma redução da chuva. O que bate com o que a gente vê em Minas, Goiás, Bahia, boa parte do MT, Tocantins, sul do Pará, também convergindo os mapas nessa condição de chuva abaixo da média. Então fevereiro é um mês que chama atenção aí e se houverem opções de manejo que possam tornar nossos cultivos mais resilientes, elas estão indicadas para esse mês do ano.
Vamos prosseguir na nossa análise de cenário, pessoal, e dar uma olhada agora como é que estão as temperaturas. Lembrando, o que a gente espera? Ter uma condição de temperatura na média ou às vezes até abaixo da média acaba sendo favorável para a safra brasileira, uma vez que nós estamos em condição de ambiente tropical. Percebam aqui nos 3 mapas, pessoal, e percebam que o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, apesar de ter uma temperatura levemente acima da média, essa temperatura ela é relativamente estável e só um pouco acima da média. Então, ainda que a gente não tenha um cenário ideal, percebam que em dezembro esse cenário no branco ali, ele domina, e isso é favorável para nós, mas mesmo o aquecimento de janeiro e fevereiro, ela é considerada ainda um mês favorável em termos térmicos, o que pode nos ajudar no padrão de desenvolvimento e crescimento das culturas, uma vez que a gente não tem temperaturas excessivamente altas para esse período. Vamos prosseguir nossa análise mais um passo, pessoal, e dar uma olhada como é que está a condição de temperatura do Oceano Pacífico. É aquela análise de El Niño e Laninha que a gente sempre faz. Percebam aqui comigo no gráfico, pessoal, essa linha preta indicando que a gente já entrou em Laninha. Então, tecnicamente, já estamos em Laninha desde o mês passado, mas reparem nessa pluma de curvas que surgem, pessoal, que a Laninha deve se desfazer rapidamente. Então, a nossa análise aqui da equipe da Exalc é que essa Laninha não deve se manifestar de uma forma intensa e nem clássica, ou seja, com queda na temperatura, o que até está alinhado com o que eu acabei de falar nos mapas de temperatura, e mesmo a queda na chuva no sul do país, chegando até o estado de São Paulo. Por quê? Porque vai ser uma laninha muito curta e muito fraca. Perceba que a gente volta e a safra vai ser dominada, marcada por essa linha tracejada em preto, pelas condições de neutralidade, ou seja, condições de chuva e temperatura mais próximas da média do que uma condição clássica de Laninha ou El Niño eventualmente. Muito bem, pessoal, para terminar o nosso vídeo, vamos dar uma olhada numa condição especial que a gente acabou analisando aqui no laboratório da Exalc, e eu queria dividir com vocês. E essa análise, ela vai especialmente para os produtores de culturas perenes. Eu estou falando da cana, estou falando do café, estou falando dos citros, estou falando das pastagens, e a gente tem uma condição nessa entrada do período chuvoso aqui, bem diferente do que a gente tinha em 2024. Peço a vocês que reparem aqui nessas duas figuras, pessoal, e olhem comigo aqui, os dois gráficos de cima mostram a comparação da temperatura média, que são as linhas pretas, com a temperatura máxima e mínima. Na transição 23 para 24 no gráfico da direita e a transição 24 e 25 no gráfico da esquerda. Qual é o ponto a ser observado, pessoal? Perceba que o ano passado as temperaturas estavam quase todo o tempo muito acima da média, ok? E esse é um fator de estresse para as culturas, ok? Esse ano as temperaturas ficaram mais próximas da média e durante o outono e inverno, e esse é um ponto que ameniza um pouco esse estresse hídrico e térmico que as culturas passam nesse período do ano, que é um período muito difícil para as perenes, ok? Peço a vocês que continuem observando aqui o gráfico de baixo, onde a gente fez um balanço hídrico sequencial clássico e a gente consegue ver, fazendo a conta, essas duas figuras é de um ponto de monitoramento bem no meio do estado de São Paulo, então para quem está aqui na nossa região do estado, isso é muito válido, mas eu ouso dizer, pessoal, que boa parte do Brasil foi dominado pelas mesmas condições. E uma outra coisa, além do estresse térmico que a gente acabou de discutir, que não foi influente, ok? Perceba que o estresse hídrico foi 16% menor em 25 do que foi em 24. O ponto aqui é que essas culturas vão entrar o período chuvoso numa condição fisiológica melhor, ok? E isso nos permite inferir que se as chuvas do período de verão forem boas, a produtividade pode superar o que a gente colheu aqui em 25. Muito bem, pessoal, com isso a gente conclui o vídeo desse mês. Agradeço bastante a atenção de vocês. Nós aqui da Exalc estamos à disposição. Um abraço e até o mês que vem.